Oi gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre fasores com vocês, né? Eu vou dar, dar uma abordagem um pouco diferente. Eu acho que ao invés de apenas passar técnicas de conversão, eu vou falar um pouquinho sobre o que são fasores, por que são importantes, e depois eu vou fazer uma revisão sobre alguns conceitos importantes de trigonometria. E logo após eu vou começar realmente é, o ensino dos fasores. Se vocês já sabem a parte de trigonometria, já sabem para que serve, a importância, adiantem o vídeo aí, né? E é isso aí. Então tá, qual que é a necessidade dos fasores? Necessidade de se utilizar os fasores. Quando a gente mexer com corrente contínua, a corrente, obviamente, não era variante no tempo, né? Era uma corrente constante. Então, a qualquer momento no tempo, nós sabíamos qual era a corrente que passava em determinado ponto, né? Mas aplicando a lei das correntes de malhas e tensão de nó, né? LKC e LKT. Mas, continuando. Aqui na parte de corrente alternada, as correntes elas estão variando com o tempo, né? E essa variação ela se dá na forma gráfica de uma senoide, né? Como eu vou mostrar para vocês. Prontinho. Eu vou fazer esse desenho aqui, eu vou explicar o que está acontecendo, o porquê que eu fiz, né, esse círculo que é um círculo trigonométrico, ao lado aqui de um eixo cartesiano. Eu vou mostrar para vocês aqui. Opa. Deixa eu... Você tem aqui uma senoide bem feia, né? Bem mal feita. Então, vamos colocar que nós tenhamos aqui um fasor. Isso aqui é um fasor. Na verdade, não vamos utilizar no momento o termo fasor, né? Se vocês lembrarem do começo, da introdução, quando nós aprendemos sobre cosseno, seno, nós aprendemos isso aqui no círculo trigonométrico, né? Vou colocar aqui. Aqui é 1 e aqui é menos 1, menos 1 e aqui também é 1 e aqui é menos 1, tá? Então, nós aprendemos que conforme esse círculo, conforme essa setinha aqui, ela vai girando, né? Ela vai girar no tempo, né? Imagine como se fosse um relógio. Ela vai girar no tempo. E aqui, essa setinha aqui, né, que eu estou com o cursor em cima dela, o seno dela, como é um ângulo aqui de 90 graus, né, o seno dela é 1, né? Então, o ponto correspondente a ela está aqui, né? E esse ponto vale 1. Conforme essa setinha ela vai descendo, né? Que ela é como se fosse um relógio, ela está andando. O ângulo vai diminuindo, esse ângulo aqui vai diminuindo, esse ângulo vai diminuindo e o seno vai diminuindo também, certo? Até chegar no momento onde a setinha chega aqui, o ângulo é 0, seno de 0 é 0 e o correspondente a ele, né, vai ser 0. Acho que vocês estão pegando aí a imagem. A setinha vai diminuindo mais, agora a setinha, o ângulo vai aumentando, só que o seno aqui vai sendo negativo. Você vai na realidade aumentando o módulo, mas diminuindo o seno até que você chegue com a setinha aqui neste ponto, né? E correspondentemente você vai chegar nesse ponto aqui, né?
menos 1. Quando a setinha for aqui, o seno vai ser o seno de 90, só que vai ser o negativo desse seno, e você vai ter menos 1, correto? Pois então, conforme essa setinha vai continuando movendo, você vai ter pontos no gráfico, né? Você vai ter pontos, aqui ainda continua negativo, né? Porque o seno ainda está negativo. Você vai ter pontos no gráfico correspondentes a cada posição dessa setinha, até que essa setinha chega no ponto inicial. Quando ela chega aqui no ponto inicial, até que eu vou colocar de azul, né? Quando ela chega nesse ponto inicial, agora, como o tempo mudou, ela vai estar lá na frente, olha. Ela vai chegar aqui, nesse ponto máximo aqui. Esse ponto máximo equivale novamente a menos 1. Um período, nós chamamos que um período é quando você sai de um ponto e você chega ao mesmo ponto, né? Você saiu do menos 1, você fez um ciclo completo e você chegou ao menos 1 novamente. E aí nós começamos, aí eu começo a falar um pouco do que é fasor, né? Não sei se vocês repararam até hoje, mas uma senoide, as informações necessárias para você compreender uma senoide, elas estão dentro de um período, certo? Porque visto que você tem um período, depois disso é só repetição, repetição infinita, né? O que importa para a gente é o ponto máximo, né? O ponto máximo aqui, o mínimo, né? Ou seja, ele vai chegar a menos 1 e 1 e menos 1. Poderia ser 2 e menos 2, poderia ser 3 e menos 3, né? Então, para a gente isso importa. E importa também qual que é a frequência, né? Porque isso aqui poderia estar... Essa senoide poderia... Deixa eu fazer aqui de outra cor, eu vou dar um Ctrl Z aqui depois. Essa senoide poderia estar fazendo assim, ó. Ela poderia estar mais rápida, né? Então, assim, o período, a frequência também pra gente importa, né? Mas de resto, o tempo não importa pra gente. Vocês me entendem que o tempo ele não importa? Ele implicitamente importa, porque a frequência ela é dependente do tempo, lógico. Mas o tempo em si não importa. Perdão, vou copiar isso aqui, trazer um pouco pra cá. Eu vou tirar essa parte. Vou copiar só essa parte aqui. Ó. E aí eu vou colocar uma após a outra. Depois eu vou colocar uma outra. Vocês estão vendo que isso aqui é literalmente um Ctrl C, Ctrl V, né? Ficou meio... Subiu aqui nosso eixo do X aqui, né? Mas de qualquer forma, vocês podem ver que é realmente um Ctrl C, Ctrl V. Então, voltando aqui, isso aqui é um gráfico da frequência vezes o tempo e o do Y pela frequência vezes o tempo. Então, a equação que molda, né, esse gráfico é essa aqui, seno, equação genérica, seno de frequência vezes o tempo, tá? E esse local aqui é o π sobre 2, ok? Então tá. Nós podemos ver aqui que existe a variável t, né, essa variável t, como eu disse para vocês antes, ela não é importante, né, porque apesar do tempo aqui a gente parecer que ele é importante, ele não é importante, porque você só está tendo Ctrl C e Ctrl V, né? O que a gente precisa é de um pedaço, só de um período. Então todo o resto que está vindo para cá, ó, não é importante, né? Porque a gente já tem essa informação, a gente vai estar realizando mais contas que não são necessárias.
Então, assim, só a última coisa antes de eu começar realmente o conceito de fasores, que eu vou mostrar para vocês o porquê eles são tão importantes. São, né? Tão importantes. Imagine que eu vou colocar uma corzinha verde. Imagine que eu tenho outro gráfico com a mesma frequência, só que deslocado um pouquinho. Então ele está deslocado, a frequência é a mesma, mas está deslocado. Vamos supor que aqui seja π sobre 4, sei lá, vou botar esse valor. Vamos falar que isso aqui seja o gráfico verde, seja y é igual a cosseno de WT t menos π sobre 4. Tá? Lembrem-se que um cosseno é apenas um seno deslocado e vice-versa. Ok? Então vamos supor que nós queiramos, nós temos essas duas correntes que estão entrando no mesmo nó, e nós queremos saber qual que é a corrente resultante. Então você vai ter que somar esta equação com esta equação, e isso vai nos dar uma soma de cada pontinho desse. Esse vai somar com esse aqui ó, vai somar com esse vai somar com esse, e aí nós obteremos, você pode até tentar fazer isso aqui mais ou menos, de cabeça, assim, bem qualitativamente, e você vai ter uma senoide, mas matematicamente, né, isso, quantitativamente, se você for fazer isso aqui, você vai ter que usar aquelas regrinhas de trigonométricas, de soma, de seno, cosseno, isso vai ficar muito complicado, e complica ainda mais quando você tem muitas correntes, e tipo assim, fica impraticável, né, se você vai ter que usar aquelas regras para somar essas duas equações. Então, para isso, nós vamos simplificar esse gráfico, tirando a variável tempo, que pelos motivos que eu afirmei anteriormente, vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou ensinar e vou começar o conceito de fasores. Eu achei que ia dar para começar nesse, mas fica para o próximo. Muito obrigado e até a próxima aula.